Olá, Deus abençoe, está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero chamar a sua atenção para o que vai acontecer nesta sexta-feira. Será uma reunião muito especial onde você irá chegar carregado, você irá chegar oprimido, mas você vai sair completamente livre. Acompanhe o intervalo que fala dessa reunião, desse banho do descarrego e já volto. A água da fonte simboliza vida e pureza. Ela nasce discreta, mas carrega em si a força de recomeços. Assim também é o Espírito Santo, uma fonte inesgotável. Nós viemos aqui recolher a 7ª água, a água da fonte, e será determinado que todos que receberem desta água, haverá uma troca de espírito na vida de todos. Todo o mal, as trevas irão sair e o Espírito de Deus virá sobre cada um. Nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, a sexta-feira da troca de espírito, no encerramento da corrente das 7 águas consagradas. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Serão 33 minutos de poder. Nós vamos iniciar ao meio-dia em ponto. Eu falo meio-dia porque é uma convocação geral para todos aqueles que sofrem. Mas nós temos aqui 7h30, 10, 3 horas da tarde, 18 horas, 19h30, mas como aparece aqui na sua tela, especialmente ao meio-dia. 33 minutos de poder com o banho do descarrego, onde você vai receber gratuitamente essa água e haverá a purificação. Acompanhe um vídeo que nós gravamos falando dessa água e já voltamos. Olá, nós estamos aqui em uma nascente, uma fonte, e essa fonte, ela tem tudo a ver com a sua vida, porque o Senhor Jesus é a fonte da vida. E através dessa água que você estará recebendo nessa próxima sexta-feira, eu tenho a certeza que essa fonte será o Espírito Santo a envolver a sua vida, a te dar a libertação e a vitória sobre tudo aquilo que você deseja na sua vida. Nós consagramos esta água da fonte aqui, meu Pai, em Guarapuava, e determinamos que quando chegar até a vida dessa pessoa, este banho, que haja um descarrego total e completo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Você vai conhecer agora o testemunho do Max, ele que era um homem escravizado pelas bebidas e pelas drogas, mas através de uma atitude de fé, ele se libertou. Tudo bem? Sim, senhor. Seu nome? Max. Max, quais eram os problemas que você enfrentava antes de chegar aqui na sessão do descarrego? Pastor, antes de eu chegar, comecei muito novo no mundo da bebida e das drogas, né? De 12 para 13 anos. E eu comecei a beber, depois usar cocaína, maconha, lança-perfume, e mergulhei nesse mundo aonde vem o crime também. Tive o contato com o crime, aonde eu passei a viver para as drogas, para o crime, para as mulheres, baladas, bailes funks, toda essa destruição, né? E fiquei por aproximadamente 11 anos nessa vida, onde eu buscava a felicidade ali, buscava a liberdade, só que eu vivia trancado nas drogas, eu vivia trancado nos complexos, na destruição, no vazio.
Então, nos momentos que eu saía, que eu estava rodeado de pessoas, eu era uma pessoa aparentemente feliz, né? Então, eu fazia as pessoas dar risada, eu fazia as pessoas tipo rir ali e tal, né? Era bem entusiasmado. Só que quando eu chegava em casa, pastor, eu tinha uma vida totalmente destruída e vazia, né? Aonde eu fui preso mais de 6 vezes nesse tempo todo. A minha família, ela passou a sofrer junto comigo. Só que eu não sabia que era um problema espiritual, né? Não sabia que existia um demônio por trás de tudo isso. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu escutei uma palavra, onde essa palavra ela entrou dentro de mim. Eu reconheci que eu precisava de ajuda e eu reconheci que Deus poderia me ajudar a partir do momento que eu entregasse a minha vida para Ele. Então eu comecei a obedecer tudo que saia do altar, pastor. Nisso que eu fui obedecendo, Deus ele foi transformando a minha vida. Então eu fui liberto de todas as drogas, todos os vícios, todos os complexos. Tive um encontro com Deus. Uma pergunta, você fala que tinha vício de drogas, você fazia uso de quais substâncias? Entre as que eu usei, pastor, cocaína, maconha, lança-perfume, êxtase, uma droga também que se chama doce, que a gente coloca no olho. Então tipo assim, eu buscava em todas as drogas, pastor, para poder preencher aquele vazio, né? Então tipo assim, eu tinha coragem de enfrentar, de conhecer novas adrenalinas, tudo que era adrenalina, eu falava, não, eu estou dentro, eu estou junto. Lançava uma bebida nova, não, vamos beber, vamos experimentar para ver como que funciona, o que é. Então eu passei a viver essa vida todo esse tempo, né? Você veio a convite de alguém? Como é que você veio? Exatamente, tinha um obreiro, né, que ele me conhecia há bastante tempo, então ele me convidava de tempo a tempo. Só que quando ele me convidava, eu era bem reto, né? Eu falava, não, eu não quero ir, eu era bem sincero. E ele, por sabedoria do Espírito Santo, ele me convidava de vez em quando, até que chegou um dia, eu falei, poxa, eu vou lá, estou sofrendo, não aguento mais, eu ando e a minha vida não sai do lugar, eu estou sempre do mesmo jeito, sempre sofrendo. A única área da minha vida, pastor, que eu não sofria era a saúde, era a única coisa, que eu não tinha problema de saúde, o restante era toda destruída, desde a família até a espiritual. Aí foi até que um dia, por o obreiro insistir, eu falei, poxa, eu vou na igreja. Aí fui até a igreja e passei a ouvir a palavra de Deus, e ali a palavra ela foi me limpando. Chegou ao ponto de eu entrar na igreja com droga no bolso. Quando eu fui ao banheiro, eu falei, poxa, eu estou com droga no bolso. Só que ali o temor de Deus, ele já estava entrando dentro de mim. Aí eu falei, poxa, não é legal estar aqui dentro dessa maneira. Aí eu peguei, joguei na privada do banheiro, e a palavra de Deus, ela foi entrando e foi me limpando. Eu fui pegando temor pela palavra, fui pegando amor. Não dormia direito, passei a dormir, passei a experimentar um pouco da paz de Deus. Não era completa, mas já passei a experimentar desde o primeiro dia que eu fui, até o dia que a minha vida ela foi transformada, pastor, que foi quando eu recebi o Espírito Santo. Hoje como é que você está? Hoje eu sou uma pessoa totalmente liberta, pastor. Eu posso, quando eu vou evangelizar, eu posso estar de frente com a droga, com a bebida, com qualquer coisa. Eu não sinto vontade, eu não tenho desejo, eu consigo dormir, eu tenho paz. Hoje eu tenho dentro de mim o domínio próprio, eu tenho a firmeza na fé. Hoje eu vivo a vida baseada na palavra de Deus. Então a minha fé ela não é inconstante. Hoje eu tenho uma fé firme. O diabo, ele não consegue ter domínio sobre a minha mente, pastor, que é o principal, porque eu tenho uma paz que o Espírito Santo dá, e eu tenho firmeza na minha vida, pastor. Eu não preciso estar rodeado de pessoas, eu não preciso ter medo de nada, porque o Espírito Santo, ele me dá essa força, e hoje eu sou uma pessoa completa, pastor. Totalmente liberto. Totalmente liberto de tudo, graças a Deus. Há 4 anos, pastor, que eu estou na igreja, graças a Deus. Que Deus continue te abençoando cada vez mais, graças a Deus. A água da fonte simboliza vida e pureza. Ela nasce discreta, mas carrega em si a força de recomeços. Assim também é o Espírito Santo, uma fonte inesgotável. Nós viemos aqui recolher a 7ª água, a água da fonte, e será determinado que todos que receberem desta água, haverá uma troca de espírito na vida de todos. Todo mal, as trevas irão sair, e o Espírito de Deus virá sobre cada um.
Nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, a sexta-feira da troca de espírito, no encerramento da corrente das 7 águas consagradas. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Pastor Caio, essa pessoa que precisa de ajuda, ela pode também nos procurar através do SOS Espiritual. O contato, por favor, Pastor Caio, e o endereço da nossa catedral. Isso mesmo, pastor Edilson, essa pessoa que está aí agora nos acompanhando através dessa programação e você está sofrendo, você precisa desabafar com alguém, nós estamos aqui à sua disposição. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso SOS Espiritual, nosso WhatsApp. É esse número que aparece aí agora em tela cheia, prefixo 42, o número é 99807 4482. Anota aí, prefixo 42, 99807 4482. E você tomando esse passo de pedir ajuda, você pode ter certeza que você vai receber essa ajuda que você procura. Estaremos realizando uma oração em seu favor para que Deus ele possa trazer forças para que você então possa chegar até a nossa Catedral da Fé. A nossa Igreja Universal aqui de Guarapuava, ela fica localizada na Rua Padre Chagas, 3536, aqui mesmo no centro da nossa cidade querida de Guarapuava. No momento, eu senti mágoa de Deus, porque eu orava para Ele e perguntava: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu não aguento mais. Mas eu não aguento mais, me ajuda, cadê o Senhor? E era um silêncio com a dor que eu sentia, que eu falava assim: Senhor, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, olha para minha vida, eu vim para esse lugar para morrer, olha onde eu cheguei. E aí, às vezes, eu ia correndo pedir minha mãe: mãe, tranca a porta, não deixa eu sair. Minha mãe falava: como que eu vou trancar a porta? Como que eu vou trancar a porta? Ainda vai me dar mais trabalho ainda, porque você vai querer pular a janela. Eu era uma pessoa muito estressada, eu era uma pessoa muito nervosa, sabe, vingativa, inclusive. E isso eu adquiri de todo um contexto de uma vida, inclusive que eu sofri um abuso de quem deveria cuidar de mim, aonde eu fui abusada por uma babá. Ela me molestou. Sempre gostei muito de festa, balada, reunião, churrasco, amigos, então gostava muito de carnaval. Tanto que da cidade onde eu vim eram 7 dias de folia, né? Então a gente aproveitava e era de manhã, de tarde, de noite, aonde eu cheguei, né, a ficar viciada, né? Onde eu usei muita droga, ao ponto de chegar também a passar mal, ir para um hospital, precisar de socorro. Eu chegava pior do que antes de eu sair. Porque quando você sai, você se arruma, você escolhe a roupa, você tá toda. Aí você bebe, aí você fuma, aí você cheira, aí você bafora um lança, aí você vai fumar maconha, você se adapta ao ambiente. E aí quando você se vê sozinho, que é quando você chega em casa, que aí vem os pensamentos, os sentimentos, mais uma vez, olha o que eu fiz, eu não aguento mais. E muitas das vezes eu me dava conta, eu estava em casa, eu me dava conta, eu já estava na balada, no espelho, eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Tinha pessoas que falavam assim para mim: olha para você, você vai subir agora, seus filhos vão estar acordados, sua mãe também, olha como que você está chegando. Que vergonha, quando que você vai tomar uma atitude? Muitas das vezes a mesma pessoa que era usada para patrocinar a droga, na carona de volta ela usava essas palavras. E eu me senti um lixo. Eu até tentei ir
em algumas igrejas, porque como a cidade é grande, você não conhece. Chegando na igreja, falei, mas... Foi assim que eu fiquei, sabe? Achando que algo ia... Não, pelo contrário. Tudo, não é que tudo pode, mas não é bem assim. Não, Deus é contigo. Calma, as coisas vão se ajeitar. Não, eu não tinha mais tempo para as coisas se ajeitar. Eu precisava que fosse algo que mudasse a minha vida ali. Entendeu? Então é por isso que eu estava indo ali buscar, porque eu já tinha chegado de um jeito que eu não aguentava mais. Eu não queria mais. O louvor, ele te impacta, né? Porque o louvor, ele mexe com o seu sentimento. Eu não precisava que mexesse com o meu sentimento. Eu precisava de alguma coisa que mexesse comigo de verdade. E aí, com o menino que eu me relacionava na época, ele foi convidado para poder ir numa consagração de um obreiro. E me chamou para ir. E quando eu me deparei, eu estava dentro da Igreja Universal. E o mais engraçado que veio aquelas vozes, mas eles são ladrão. Você tá aqui, imagina, eles vão te roubar. Só que Deus, ele é tão maravilhoso e tão tremendo que... Nessa pregação, ele falou tudo que eu achava que ele não ouvia. Nessa pregação, ele falou das vezes que eu dobrava o joelho, que eu falava, cadê o Senhor? Das vezes que eu achava que eu ia morrer. Das vezes que ninguém me amava. Das vezes que não tinha mais jeito. E ele disse, eu quero essa vida. E eu falo com você que tentou dar cabo dela e disse depois que nem para isso você servia. É essa vida que eu quero. Aquilo me impactou de uma forma tão grande que eu falei, não é possível. Aquela que não ouvia conselho, aquela orgulhosa, aquela que também não aguentava mais. E eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor arrancar de mim essa tristeza, esse vício que eu não consigo ficar um dia sem usar droga, que inclusive aqui agora, eu tô com vontade de fumar e cheirar. Senhor, eu tô falando a verdade, eu tô com vontade. Eu tô com vontade. Se o Senhor não tirar isso de mim, eu vou sair daqui. Eu vou fazer, porque eu tô com vontade. Eu tô com muita vontade. E eu falando com Deus como se tivesse alguém, sabe? Na minha frente. Se o Senhor tirar isso de mim, porque eu já tentei de tudo, eu não consigo. Eu te dou a minha palavra, que eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu nunca mais eu vou fazer nada que não seja segundo o que o Senhor me direcionar. E aí eu saí, peguei o carro, liguei para os meus amigos e falei assim, eu quero saber onde vocês estão, que eu tô indo para aí. Eu fui pro bar, pedi uma cerveja, já tinha parado para buscar o meu cigarro. Quando eu sentei, já estava todo mundo, né, bebendo. Quando eu tomei o primeiro copo, horrível, um gosto horrível. Aí eu falei, meu, mas que cerveja horrível, tá choca? E aí eu falei, quer saber, fumei um cigarro. Nossa, na hora que eu... Mas eu engasguei, eu não conseguia tragar mais. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Todo mundo zoando. Ué, carioca, o que tá acontecendo com você? Tá esquisita. Eu falei, então é o seguinte, vamos lá buscar droga. Na hora que eu... espirrei tudo. Fui tentar de novo. E a queimação aqui, que queimava, isso daqui que escorria o nariz, assim. Mas queimava. Mas queimava tanto. E ainda assim eu tentava. Eu forcei pra fumar, eu forcei pra beber, eu forcei pra cheirar. Aí eu ouço uma voz dentro de mim, eu sou contigo. Nossa, quando eu ouvi essa voz, ele me trouxe o voto que eu fiz com ele lá no altar. Você lembra o que você falou? Você não tem vício. E ali eu disse, meu Deus, é verdade. Senhor, eu não consegui mais usar, eu não tenho vontade. Senhor, eu não tenho vontade mais. Senhor. E aí ele me trouxe que estava me limpando.
e que amanhã, que seria, né, o dia que teria o culto, eu poderia ir. E daí eu fui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, toda semana. E eu falei para Deus, agora eu estou aqui, porque o Senhor fez aquilo que eu nem imaginava que já tinha sido feito. Então me afastei das amizades. Primeira coisa que eu fiz foi excluir, né? Não tinha por que estar vendo status, não tinha por que estar falando se aquilo não era mais o que eu queria. E aí, na quarta-feira, eu tive uma experiência com Deus maravilhosa. E aí, conforme eu ouvia a palavra, conforme eu orava, conforme eu meditava, eu ia entendendo o que eu precisava fazer. Deus falou que eu precisava liberar o perdão para a moça que me molestou. E Deus criou uma situação. Eu consegui localizar ela pela minha rede social. E aí, eu escrevi. Quando eu enviei, ela já me respondeu. Ela me respondeu dizendo que por muito tempo me procurou, porque ela havia se convertido e queria pedir o perdão por tudo que havia me feito. E aí eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu consegui. Eu posso receber o teu Espírito, porque eu ouvi falar, que eu não sabia, que tinha que ter o Senhor dentro de mim, onde isso? E aí eu fiz a maior de todas as buscas da minha vida. Eu implorei a Deus a presença dele, porque não adiantava ele estar andando comigo, me direcionando, pede perdão, libera o perdão, faça isso, exclui a amizade, faça isso, não faça aquilo. Eu precisava estar dentro de mim, porque eu ia permanecer até o fim. E naquela busca, eu ouvi novamente aquela voz, eu sou contigo, minha filha. E aí eu saí, parecia que eu tinha, sabe, uma força, sabe, que dava para encarar tudo e, sabe, tudo e todos. E aí eu vi que eu não estava mais sozinha, que eu não era mais aquela menina sofrida, que eu não era mais aquela menina depressiva, que angustiada, cheia de traumas. Não, eu recebi o maior de todos os presentes da minha vida. Eu hoje tenho o Senhor caminhando comigo, me direcionando, me auxiliando para que eu não erre, para que eu não peque, me ensinando a palavra. Então hoje ele vem e endireitou todas as áreas da minha vida. Ele me deu um relacionamento, porque eu falava, Senhor, eu não quero uma pessoa que não tenha sede de ganhar almas como eu tenho. E o mais legal foi para honrar Deus que o meu casamento no civil foi 1 mês. No mês seguinte nós casamos no altar, o pastor nos deu a benção, né, com a nossa família. E aquela menina que precisava estar cheia de amigos, ter vários relacionamentos, aquela menina que precisava usar as drogas, né, como eu relatei, participava de carnaval e festas, sem fim, né? Hoje essa menina não precisa mais disso. Hoje eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, não tenho mais raiva, não tenho mais ódio, pelo contrário. Hoje, quando eu vejo uma pessoa sofrida, eu já quero chegar para ela e falar, vem, faz isso. Não carrega esse sentimento, porque esse sentimento só maltrata você, não é a pessoa. O perdão fala de você, libera, acabou, vai, vamos, vem, Jesus está aqui, ele vai te perdoar. E aí eu tenho essa hoje certeza que Deus é comigo, que Deus está na minha vida e que eu tenho essa sede de ir até o fim, para que a minha salvação seja conquistada. Tá vendo aí? Tudo que você tem que fazer é tomar uma decisão de se voltar para Deus. Prepara o seu copo com água, é momento de oração. Nós vamos agora falar com Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Deus e meu Pai, meu Senhor, eu apresento a Ti nesta oração as famílias que comigo oram, meu Pai. Talvez esta pessoa esteja sozinha, mas ela ora por sua família. Todas as lutas, mágoas,
ressentimentos que talvez existam, meu Pai, limpe, lave, meu Pai, que esta pessoa possa ter a alegria de viver em família com alegria, em paz, tranquilidade, que esta mãe, que este pai possa ver seus filhos abençoados. É isso que nós ligamos nesta oração e que, através da fé desta pessoa, a bênção do Senhor esteja na sua casa. Ó meu Pai, unja esta água com teu poder e venha dar a esta pessoa a convicção da bênção na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água com fé. E que esta fé produza milagres dentro da sua casa. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos agora, minha amiga, saindo de um feriado de carnaval. Tivemos a quarta-feira de cinzas. E quantas são as pessoas que nesse momento estão desesperadas? Você que está desesperado, não deixe para depois. Tome uma decisão de se voltar para Deus. Quem quiser a nossa ajuda, não estamos aqui para te criticar, não estamos aqui para oferecer para você uma religião, estamos aqui sim para lhe estender a mão. E você será bem-vindo aqui na nossa Universal em Guarapuava, como também na Universal mais próxima da sua casa. Ficamos por aqui com a nossa participação. Deus abençoe a sua vida e até lá. A água da fonte simboliza vida e pureza. Ela nasce discreta, mas carrega em si a força de recomeços. Assim também é o Espírito Santo, uma fonte inesgotável. Nós viemos aqui recolher a sétima água, a água da fonte, e será determinado que todos que receberem desta água, haverá uma troca de espírito na vida de todos. Todo mal, as trevas irão sair e o Espírito de Deus virá sobre cada um. Nesta sexta-feira, 20 de fevereiro, a sexta-feira da troca de espírito, no encerramento da corrente das 7 águas consagradas. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás e em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Olá, nós estamos aqui em uma nascente, uma fonte, e essa fonte, ela tem tudo a ver com a sua vida, porque o Senhor Jesus é a fonte da vida. E através dessa água que você estará recebendo nessa próxima sexta-feira, eu tenho a certeza que essa fonte será o Espírito Santo a envolver a sua vida, a te dar a libertação e a vitória sobre tudo aquilo que você deseja na sua vida. Nós consagramos esta água da fonte aqui, meu Pai, em Guarapuava, e determinamos que quando chegar até a vida dessa pessoa, este banho, que haja um descarrego total e completo em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.